Então vamos lá ao texto. Do versículo 1 ao 4. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Aleluias. Aleluias, glória a Deus. Como eu disse, é uma palavra bastante forte. É um texto que talvez requisesse uma pessoa bastante preparada para isso. Mas foi o que o Senhor me entregou, e eu tenho tomado para mim aquilo que Ele tem me entregue e aceitado os desafios, as missões que Ele tem entregue para a minha vida. Nós entendemos que esse é um terreno bastante perigoso de falarmos. Nós podemos ver ali em Salmos 105, versículo 5, inclusive, que fala seriamente a respeito disso. Vou ler rapidamente. Desculpa. Salmos 105, versículo 15. Não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Amém? Quão séria é esta palavra. Quão delicado é falar deste texto, deste tema. Porém, o Senhor me deu uma palavra que é muito importante nós lembrarmos, alertarmos, despertarmos para ela. É tão importante nós vermos que há muitos líderes espirituais, muitos pastores, como mostra aqui na palavra, como fala neste texto, que têm conduzido de maneira errônea as suas ovelhas, infelizmente. Infelizmente, tem conduzido ao ponto de levá-las à morte, de levá-las especialmente à morte espiritual. Especialmente à morte espiritual. Mas há diversos outros fatores de destruição que podem atingir as vidas através de atitudes errôneas, atitudes de fraqueza da carne desses líderes. Porém, aqui nessa palavra tem um contexto muito claro, que alguns líderes podem ser carnais nas suas condutas. Eles podem ser emocionais, agindo apenas movidos pelas suas emoções. Eles podem agir com indiferença, o que também é tão sério quanto as outras coisas, quanto os outros erros. E isso tem posto a perder muitos rebanhos. Fazendo às vezes uma ovelha se desgarrar, se perder, se sentir ferida, machucada. Inclusive, eu gostaria de trazer aqui algumas observações. Por que o Senhor
se refere a nós como ovelhas. Quero trazer algumas características das ovelhas que talvez poucos saibam. As ovelhas são medrosas. Elas são animais totalmente indefesos. Elas não têm defesa própria. Se elas se perderem e algum animal quiser atacá-las, elas não sabem se defender. As ovelhas, elas são extremamente disciplinadas, obedientes. Elas apenas comem na sua manjedoura. Se elas estão na sua baia e falta alimento na sua manjedoura, a manjedoura da sua vizinha tem alimento, ela não invade. Ela morre de fome, mas ela não toca no alimento da sua vizinha. As ovelhas não sabem distinguir no pasto a erva ruim da erva boa. Por isso, seus pastores têm que estar monitorando, têm que estar sempre acompanhando a sua alimentação. Elas são fracas, frágeis. Será que podemos entender? Com estas poucas características que eu estou colocando aqui, como o Senhor nos vê? Quão pequeninos somos. E muitas vezes não achamos que somos pequeninos. Nos sentimos grandes demais. Nos sentimos autossuficientes. Mas verdadeiramente não somos. Não somos. Inclusive Paulo, na palavra do Senhor, aqui, Paulo diz que somos fracos. Somos ambíguos. O bem que queremos fazer, não o fazemos. Porém, o mal que não queremos, o fazemos. Somos ambíguos em nossas atitudes. Talvez os livros mais vendidos no Brasil hoje sejam os livros de autoajuda. Aqueles livros que te ensinam a enriquecer rapidamente. Mas a palavra do Senhor fala exatamente o contrário do que esses livros tratam. Esses livros dizem que você é forte, que você é corajoso. Que basta dar uma cutucadinha no seu eu interior e vai sair dali um gigante. Mas o Senhor nos chama de fracos. E nós temos diversas fraquezas. Nós temos fraquezas espirituais, fraquezas físicas, fraquezas emocionais, fraquezas morais. Mas, apesar de sermos fracos, somos mais que vencedores. Porque somos vencedores em Cristo Jesus. Porque a nossa vitória foi conquistada na cruz. A nossa vitória foi conquistada com alto preço. Pela vida de um cordeiro inocente. Aleluias, glória a Deus. Quero dizer aqui também que da mesma forma que a palavra nos mostra as atitudes do pastor, que podem levar as ovelhas à morte, precisamos também entender que esta palavra, pastor, vai muito além. Ela abrange outras autoridades nas nossas vidas. Nós todos estamos sujeitos a autoridades. Às vezes a autoridade na sua casa, você, mulher que não tem o seu marido, é você mesma diante da sua família. Mas no lar, a autoridade, o cabeça, é o homem, é o sacerdote desta casa.
na sua igreja, a autoridade é do seu pastor. Vem também os chefes de Estado, de governo e de todos os poderes que envolvem um país. Vem o seu chefe no seu trabalho, que é a sua autoridade. É a autoridade maior ali, a quem você tem que se sujeitar. Você tem que entender que você deve respeito, obediência. Então, todas essas autoridades, se elas não são conduzidas de maneira correta, de maneira sábia, elas põem os seus guiados, as suas ovelhas, a se perder. É inevitável. Nós precisamos de uma liderança sobre nós. Mas às vezes, nós podemos ter sido atingidos por pessoas que agiram sem autoridade do Senhor, ou sem sabedoria do Senhor. Mas eu quero dizer que se você ora e pede a direção, se você ora e anda conforme o Senhor quer, Ele não vai te deixar perdido. Ele vai te achar, Ele vai te conduzir, assim como diz aqui na palavra dele: eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem. Se os seus líderes, seja ele qual for, o seu líder espiritual, o seu patrão, o seu esposo, o governante da sua cidade, do seu país, do seu estado, o juiz que está ali cuidando da sua causa, se eles não estão sendo guiados por Deus, ore ao Senhor. Porque acima de todas as coisas, há um sumo pastor. O sumo pastor é o Deus que tudo pode. É o Deus que tudo realiza. Que não há limites para o realizar das suas mãos. Não há limites.